Olá, eu sou a professora Marília e hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo da História da Arte. Lembrando que pelo fato de ser uma revisão, então eu vou fazer um resumo dos nossos últimos vídeos aí sobre os movimentos artísticos que a gente veio trabalhando até então. Então a gente inicia-se pela pré-história. Na pré-história, as principais características vão ser o desenho nas paredes das cavernas e as esculturas em metal. Lembrando, mais uma vez, que isso é uma revisão, então eu vou estar fazendo um resumo sobre os principais elementos de cada um dos movimentos. A pré-história é se não o maior movimento artístico que teve a maior duração. Então a gente vai ter ali uma divisão entre paleolítico, neolítico e mesolítico, mas nesse resumo a gente vai tratar de uma coisa um pouco mais genérica, tá? Então a gente tem o desenho nas paredes das cavernas e as esculturas em pedras e metal nos últimos períodos ali da pré-história. Os fatos históricos que vão influenciar na produção artística são o surgimento do homem, lembrando que o homem, antes mesmo da produção da oralidade, da fala, ele já produzia elementos artísticos, fosse na pintura, fosse dança ou música. A gente tem registros que ele já se comunicava dessa maneira. A arte, ela é inerente, ela pertence ao homem, somente os seres humanos é que vão produzir arte, então ela depende desse surgimento e da evolução desse homem. O uso do fogo e a utilização da escrita pictórica, que não é uma escrita semelhante à nossa hoje em dia, mas é uma tentativa aí de criar símbolos, signos que representem palavras, que representem coisas do seu dia a dia e uma forma de comunicação através desse registro. As esculturas no período da pré-história, elas se concentram nas figuras das Vênus, que são figuras femininas, pequenas, de 4 a 11 centímetros. Acredita que elas funcionassem como amuletos para a fertilidade feminina no período pré-histórico, um período que a humanidade necessitava muito desse crescimento, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma das mais conhecidas Vênus desse período, que é a Vênus de Willendorf, sempre feitas, esculpidas em pedra, e a presença da figura geométrica muito forte também. Na pintura, as principais características da pintura desse período são as mãos em negativo, que nada mais era do que colocar a mão na parede da caverna e salpicar tinta por cima da mão. Quando eu retirava essa mão, eu tinha ali o espaço limpo aonde estava a mão. Isso a gente tem que era para marcar território, marcar que alguém passou por ali em algum momento da história. As cenas do cotidiano, geralmente cenas de caça, que era uma forma ritualística ali de fazer com que a caça desse certo. O animal, ele era representado com forte realismo justamente por isso. Então, não se tinha um cuidado, uma preocupação em desenvolver a figura humana, tanto quanto se tinha do animal. Quanto mais realista fosse o animal, mais fácil seria a caça. Essa era a crença dos homens naquele momento. Então, em volta daquele desenho, daquele animal, existia uma série de rituais para facilitar a caça também. A arquitetura desse período se mantém na utilização das cavernas, tanto quanto ambiente ritualístico, quanto também ambiente de moradia, de proteção das intempéries do tempo. Estruturas míticas formadas por dólmens, menires, que até hoje a gente ainda não tem uma ideia muito exata de como eles tenham construídos, mas elas datam desse período. Um desses exemplos é o Stonehenge. São formações circulares, com pedras que vão pesar algumas toneladas, tem de 6 a 12 metros de altura, mais ou menos. Então, tem todo um envolvimento do nascer do pôr do sol
então que nos leva a crer que eram locais ali ritualísticos, locais para realizar alguns determinados rituais. E no Brasil, a gente tem arte rupestre, arte pré-histórica? Sim, nós temos, e bastante. Quase todos os estados brasileiros nós temos registros, sítios arqueológicos que datam desse período pré-histórico. Um dos mais conhecidos aí é os registros da Serra da Capivara. Temos também a presença do crânio da Luzia, o primeiro registro, a mulher mais antiga aí que nós temos registro, que estava no Museu Nacional. E as nossas características de arte rupestre brasileiras são completamente diferentes, completamente distintas da arte europeia, da arte pré-histórica europeia. Enquanto na Europa a produção ficava em áreas de difícil acesso e bem no interior das cavernas, no Brasil elas já se encontram mais próximas ao início da caverna e na área externa, então elas estão em ar livre, o que dificulta um pouco a sua preservação, né? Tanto por pessoas que acabam degradando, não percebendo que aquilo é um desenho rupestre, como também pelas intempéries do tempo. Outra característica que aparece muito no Brasil, não aparece tanto na Europa, são os altos e baixos relevos que eram esculpidos, talhados nas pedras. Aqui a gente tem uma quantidade bem maior desses altos e baixos relevos também. Tá? Nosso próximo movimento é a arte egípcia. Então, aqui a arte egípcia, as principais características é a forte presença da religiosidade. Nós temos aí a religiosidade é o carro-chefe de toda a produção artística desse período. Eles são politeístas, acreditam em vários deuses e têm uma crença muito forte na vida após morte. Isso vai se refletir em toda a produção artística desse período. Então, os fatos históricos que vão marcar a produção artística são a criação dos hieróglifos, um novo sistema de escrita diferente daquele da pré-história, mas ainda não é uma escrita semelhante à nossa, ainda vai demorar muitos anos para que surja essa escrita que nós conhecemos. E a construção das pirâmides, uma construção arquitetônica inovadora para o período, e assim como as estruturas rupestres, nós não temos ali uma certeza de como elas foram produzidas. Existem várias teorias, mas não temos nada exatamente ali de fato. A pintura desse período ela vai predominar a lei da frontalidade, então é uma pintura que ainda não tem ilusão de profundidade, não tem uma ideia de perspectiva, é o que a gente chama de pintura chapada, cores chapadas, não existe um trabalho de luz, de sombra. Essa lei da frontalidade ela determina que os olhos e o tronco fossem representados de frente e a cabeça, os braços e as pernas fossem representados de lado, tentando aí representar uma totalidade do corpo humano também. Com relação à escultura, nesse período, a gente tem figuras mais paradas, figuras mais estáticas. Ainda não tem uma ideia de movimento, até pela habilidade técnica desenvolvida no período. Então, são imagens sempre mais estáticas, mais paradas. A característica de altura das esculturas vai ser determinada pela condição social daquele que é representado. Como assim? O faraó, ele seria o mais alto em relação ao escriba. Um deus, ele seria o mais alto em relação ao faraó. Então, de acordo com a hierarquia, a pessoa era representada cada vez mais alto e não de acordo com a estatura real da pessoa, né? Estatura real do faraó, estatura real do escriba. E sim a sua posição social é que ia determinar o tamanho que ele seria representado. Vale a pena lembrar que a esfinge é uma escultura, uma das maiores esculturas, mas ela é uma escultura, tá, gente? Ela não é um elemento arquitetônico, ela não é um prédio, ela não é um
prédio fúnebre, que era o que era produzido na época, ela é uma escultura feita para proteger as pirâmides. Essa era a ideia, né? E representar ali todo o poder, todo o conceito egípcio da época, que um comandante ele tinha que ter a força de um leão, por isso o corpo do leão, e a inteligência do homem. Na verdade, aquela cabeça da esfinge é a cabeça do faraó Khafre, tá? Então, a arquitetura. Então, a arquitetura desse período se concentra nas pirâmides e nas mástabas. As pirâmides, como eu falei, a gente não tem ali uma ideia real de como elas foram construídas, existem várias teorias, mas o fato é que a arquitetura desse período ela vai se concentrar numa arquitetura fúnebre. Então, a pirâmide ela não é um prédio que uma pessoa iria morar em vida, ela vai morar após a morte, e aonde vai ser colocado todos os pertences daquele faraó, para que quando ele retornasse à vida, na nova vida, ele tivesse todos os seus pertences, funcionários ali presentes também. Arte grega. Então a arte grega é uma das mais encantadoras e ela vai ser revista várias vezes durante a história da arte. Então a gente sempre tem algum movimento que acaba voltando ali e revendo os conceitos gregos, greco-romanos, na verdade, tá? Então as principais características da arte grega é a representação da mitologia, eles ainda são politeístas, acreditam em vários deuses, e isso fica bem claro nas suas produções artísticas. E o desenvolvimento em áreas distintas, como filosofia, política, arte, e essas áreas elas vão se unir, elas vão estar sempre, a arte vai estar representando, unificando todas essas áreas. Fatos históricos que vão marcar o desenvolvimento artístico é o comércio marítimo, ali dos fenícios, e os Jogos Olímpicos. Lembrando que os gregos eles vão ter a máxima do corpo são, mente sã, e isso reflete-se muito na produção artística. A mente, eu alimento, eu cuido dela através do estudo, e o corpo, eu cuido dele através dos cuidados do corpo, do esporte. Esse era o conceito deles. Então era necessário cuidar do corpo, mas cuidar da mente na mesma proporção, nem de mais um, nem de mais outro. Então, a escultura grega, ela traz como principal característica o uso do mármore, que vai, toda vez que a arte greco-romana retornar, esse mármore ele retorna junto com o símbolo da produção clássica, da produção grega, uma beleza idealizada. Então era uma beleza ideal que eu gostaria que fosse, né? Geralmente corpos atléticos, mas não quer dizer que correspondessem à realidade daquele momento. Então a gente olha aquelas esculturas gregas, todo mundo com corpo atlético, não quer dizer que na realidade a população grega daquela época fosse toda atlética, com o corpo trabalhado, tá? Era o que eu gostaria, eu coloco dentro da arte ali, eu idealizo. A principal escultura, sobraram poucas realmente gregas, a maioria é cópia romana. Então, uma das poucas que sobrou é a Vênus de Milo, que traz toda essa representação. Com relação às pinturas, elas acontecem em cerâmicas utilitárias, né? Tinham ali uma utilidade no dia a dia, mas elas também serviam como base para essas pinturas, que geralmente retratavam cenas mitológicas, histórias dos deuses, histórias heróicas, feitos dos comandantes, histórias sobre a filosofia, coisas do gênero. E na arquitetura, nós temos a presença dos templos, que é uma inovação, não se tem mais paredes, eu tenho o teto sustentado pelas colunas. Dependendo do tamanho do templo, eu precisava ter uma quantidade maior de fileiras de colunas para que conseguisse
fazer a sustentação. Esses templos, eles não eram para frequentar, para que as pessoas frequentassem. Geralmente os rituais aconteciam fora dos templos, e dentro do templo eram só as estátuas e as coisas que eram para os deuses. Tinha-se a ideia de que o templo ele era ali como uma espécie de casa daquele determinado deus. Então as pessoas realizavam os seus rituais na área externa. Os teatros, que é uma inovação, ele é produzido em semicírculo, na encosta de uma montanha, de um morro, e esse semicírculo permitia que o som ecoasse. Então, quando o artista, a pessoa que estava se apresentando no palco, falava, o som ele passeava por todos e todos conseguiam escutar. Ele é um formato ali bem acústico. E o uso das colunas, que vai ser o principal carro-chefe aí da arte grega. Nós temos 4 colunas: a coluna dórica, a coluna jônica, a coluna coríntia e a coluna cariátide. A cariátide, ela foi pouquíssimo usada, apesar dela ser uma das mais belas. Essa coluna, ela tem o formato, né? Ela tem a escultura de uma mulher. É uma coluna mais frágil, então geralmente ela era colocada 4, poucas colunas, era mais um elemento decorativo. Ela não tinha uma funcionalidade estrutural muito grande e uma dificuldade muito grande de ser feita, né? Ela precisava de uma atenção maior. E a coluna coríntia, ela também vai ser pouco usada pelos gregos, mas muito usada pelos romanos, produzida já nesse período final da civilização grega, né? Esse período da tomada pelos romanos. E ela também não é uma coluna que vai aguentar uma estrutura tanto quanto as demais, e acaba sendo usado pelos romanos mais como elemento decorativo de prédios públicos. Arte romana. Então, a arte romana, as principais características vão ser uma representação da realidade vivida. Então, eu passo a fazer, quando eu vou falar de pessoas públicas, quando eu vou fazer a escultura de uma pessoa pública, eu vou fazer ela correspondente à realidade. Vou tentar ao máximo preservar a imagem real daquela pessoa. Isso é uma herança etrusca. E o ideal de beleza, aquela beleza idealizada, lembrando que eles são politeístas, então acreditam em vários deuses, tem uma semelhança muito grande com os deuses gregos, e eles trazem essa ideia. Então aqueles personagens fictícios, eles vão ter essa beleza idealizada, a beleza que eu gostaria que fosse. E a criação dos mosaicos como elemento ali em casas, praças, prédios públicos, contando parte da sua história. Fatos históricos que marcam esse período será o nascimento de Cristo. A partir desse momento eu tenho uma mudança na contagem do tempo, a invenção do papel e a erupção do Vesúvio, que vai soterrar a cidade de Pompeia, vai soterrar também parte da cidade de Herculano. A cidade de Pompeia, ela fica soterrada durante 1700 e poucos anos, até que ela é descoberta. Hoje ela representa um museu a céu aberto, porque as cinzas preservaram aquele dia, né? Então a gente consegue ter uma visão bem próxima de como era o dia a dia dos romanos naquele período. Então, a escultura romana desse período, ela vai ser utilizada como um complemento na arquitetura dos templos, dos túmulos. Ela vai servir ali para complementar a estrutura arquitetônica dos prédios, principalmente de prédios públicos, templos e túmulos, como eu já falei. O uso do realismo para as figuras públicas. Então, se eu vou retratar um imperador, uma pessoa importante, eu vou ser fiel à imagem daquela pessoa.
a beleza idealizada para os personagens fictícios. Então, se eu vou falar de um determinado deus, eu vou idealizar a imagem daquele deus. Afinal, ninguém conhecia aquele deus de fato, então a imagem era sempre idealizada. Pintura. Então, a pintura ela vai acontecer principalmente em painéis dentro principalmente das casas e dos prédios públicos, porque eles não tinham ainda uma ideia de como fazer uma janela, né? Abrir um espaço na parede para ventilação. Então, era comum eu ter ali uma falsa janela pintada através da técnica do afresco, imitando cenas externas. Então, tinha bosques, parques, praças pintadas em uma das paredes dos cômodos dos prédios, dos cômodos das casas. A arquitetura desse período, ela inova, ela traz ali de inovação a utilização dos arcos e as colunas que eles resgatam dos gregos e continuam não agora como uma forma para sustentação, mas agora como uma forma decorativa dos ambientes dos prédios e a construção dos aquedutos para que a água pudesse ser levada de um canto da cidade a outro. Arte românica. Então, a arte românica tem que se atentar para não confundir ela com arte romana. Arte romana, eu tenho o Império Romano, principalmente com as crenças politeístas e representando isso na arte. A arte românica, eu tenho já uma sociedade católica, então monoteísta, onde vai acontecer a transição, né, dessa população politeísta para monoteísta. A Igreja Católica já tem um certo domínio no período românico e ela vai representar toda essa crença do cristianismo, do catolicismo acontecendo. Principais características do período as abóbadas de berço e de aresta que vão ser utilizadas, trazendo, né, uma sensação de grandiosidade, não tanto quanto a gente vai ver lá no gótico, mas já uma sensação de grandiosidade nos prédios, principalmente nas catedrais, nas igrejas desse período. Os fatos históricos que vão marcar a produção artística desse momento é a divisão do Império Romano e o início da Idade Média. A escultura desse período, ela se concentra na utilização das esculturas como elementos complementares da arquitetura, em capitéis, que é a parte mais alta da coluna, e nos tímpanos, que eram as bases próximas aos arcos. E a construção, então, das primeiras catedrais, as primeiras igrejas aparecendo aí. A pintura desse período ainda é uma pintura mural, com a técnica em afresco, muito semelhante ao período romano. E a arquitetura desse período ela vai ser marcada pela conclusão, pelo término da Catedral de Santa Sofia, ou Hagia Sofia, e a Catedral e o Campanário de Pisa, a tradicional Torre de Pisa. Arte gótica. Então, a arte gótica, quando a gente fala em período gótico, vem aquela ideia de Idade das Trevas. É importante lembrar que ela é conhecida como Idade das Trevas pela limitação ao estudo, limitação ao pensamento. As pessoas não tinham uma liberdade de pensamento, de estudo grande, né? Eles praticamente não tinham nenhuma nessas áreas, a igreja dominava tudo, e por isso Idade das Trevas, pela limitação do conhecimento. Porém, se a gente pegar no conceito artístico, a gente pode dizer que a arte gótica é o período da luz, porque até então as catedrais, elas não tinham iluminação suficiente, como eu falei, não tinha essa ideia da janela, então não tinha entrada de luz externa. Quando a gente chega no período gótico, eles vão trazer os vitrais e o vitral vai permitir essa entrada de luz externa. Então eles descobrem uma forma
de abrir um espaço na parede, ainda não um espaço que possa ser aberto e ventilado, mas substituir esse espaço, que seria de pedra, por vidro. E esse vidro, então, permite essa entrada de luz. As catedrais góticas, elas se tornam mais iluminadas devido a isso. Como nesse período a alfabetização era uma coisa bem distante, poucos padres é que sabiam, poucas pessoas ali da igreja, do clero, que sabiam ler e escrever. A grande parte da população, tanto pobres quanto ricos, não tinha acesso a esse tipo de educação. Então, a melhor forma de catequizar, de ensinar, era através dos vitrais. Eles colocavam cenas religiosas acontecendo, e era uma forma de catequização também. A utilização das abóbadas de nervura, arcos ogivais e arco-botantes. Esses arcos ogivais, como o nome já diz, ele vai fazer o formato de uma ogiva, então eles serão mais pontiagudos. Isso vai garantir uma ilusão de altura muito maior. Então, essas catedrais, elas são bastante altas, mas elas aparentam serem mais altas ainda devido aos arcos ogivais. Esses arco-botantes eram estruturas para ajudar na sustentação desses arcos, desses tetos mais pontudos das catedrais góticas. A intenção era justamente dar a impressão que essa catedral ela chegasse até o céu, fazendo ali alusão à ideia igreja, céu, salvação. Fatos históricos. Então, os fatos históricos que marcam a produção artística desse período é o início e o fim da Guerra dos 100 Anos. A escultura ela é marcada sendo utilizada mais uma vez nos portais, portas decoradas, entradas decoradas dessas catedrais, tímpanos e dos pilares, sempre muito decorados e trazendo imagens religiosas, como sempre é uma forma de catequizar. Na pintura gótica não temos uma quantidade tão grande de quadros, mas a gente vai ter os manuscritos ilustrados e as iluminuras também acontecendo. O que eram os manuscritos ilustrados, as iluminuras? Os livros desse período, geralmente a Bíblia, não existia uma imprensa, uma tecnologia que permitisse fazer várias cópias de um mesmo livro. Cada cópia ela tinha que ser escrita à mão. Então tinha lá o grupo de padres que eram uma equipe copiava, a outra equipe ia fazer as ilustrações desses livros. Então os manuscritos ilustrados, as iluminuras, se tornam pequenas obras de arte nesses livros. E aquela ideia da primeira letra ser decorada, como a gente vê, por exemplo, no livro do Shrek. Um filme do Shrek, perdão. E uma fidelidade muito grande à imagem. Então, quando retratado um personagem público, sempre buscando aí uma fidelidade muito grande. Vale a pena lembrar que nesse período ainda nós temos uma falta de perspectiva. Eles ainda não conseguem fazer uma ilusão de profundidade, uma ilusão de perspectiva. É uma pintura mais chapada, sem uma grande variação de cores. O início e o fim de uma cor é muito bem determinado, então a gente consegue ver a divisão das cores bem claramente. Arquitetura. Então, na arquitetura, o que marca a arquitetura é a Catedral de Notre Dame, tá? E aqui no Brasil, nós não vivemos o período gótico, então o que nós temos é a Catedral da Sé, que é o principal elemento de influência gótica, mas ele foi construído centenas de anos após o período gótico. Tá? A ideia do gótico é trazido para cá, mas a gente não pode dizer que a Catedral da Sé seja realmente uma produção gótica. Ela é o que a gente chamaria de um neogótico. Traz-se a ideia do gótico, mas existe um outro detalhe que não é fiel à produção artística. E lembrando que para que ela fosse gótica mesmo, ela teria que ter sido construída no período gótico.
e não após o encerramento do período gótico. Na Europa já estava acontecendo outros movimentos quando se constrói a Catedral da Sé aqui. Renascimento. O Renascimento é um período relativamente longo, ele vai durar aí alguns séculos e a gente vai ter 3 momentos que existe um destaque: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Trecento, 1300, Quattrocento, 1400, Cinquecento, 1500. São os 3 séculos que marcam aí a produção renascentista principalmente. Então, as principais características é o uso do realismo, uma preocupação muito grande com essa representação realista. No início, nos primeiros séculos do Renascimento, existe ainda uma influência gótica acontecendo, né, que vai sendo ali desvinculada aos poucos. Um uso da racionalidade, um rigor científico. Então, a ciência, a matemática, ela vai estar muito unida à arte, e o resgate da cultura clássica greco-romana. Então, eles retomam os conhecimentos estudados lá no período clássico, lá no período grego, e existe esse retorno à razão, ao racional, aquele estudo da filosofia em busca da razão. A religiosidade, o cristianismo, ele perde um pouco, não muito, mas perde um pouco a força que ele tinha no gótico. Então, no gótico ele dominava essa questão do pensamento, do conhecimento. Agora, no Renascimento, existe uma abertura um pouco maior para que se possa fazer esses estudos. Vai ser um período de vários conhecimentos, várias invenções, várias descobertas. Então, os fatos históricos que vão marcar a produção artística é a pintura a óleo, que não existia até então e ela é criada nesse momento. E ela permite ao artista trabalhar por mais tempo na sua obra. O afresco ele tinha que ser uma coisa um pouco rápida, porque ele era pintado em cima do reboco fresco. Então, enquanto o reboco estivesse molhado, o artista conseguia trabalhar, mas tinha que ser de uma forma um pouco rápida, o que não permitia um trabalho mais apurado, conseguir efeitos maiores na obra. Quando surge a tinta a óleo, permite que os artistas passem cada vez mais tempo trabalhando e apurando as suas obras. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa, ele leva 3 anos para ser concluído. Tá? Então, o Leonardo da Vinci começa a pintar ele em 1500 e só vai terminar ele em 1503. Isso graças à tinta a óleo, que vai permitir que ele possa trabalhar durante todo esse tempo sem que o quadro seque e sem que qualquer emenda que precise ser feita, ela prejudique a qualidade do quadro. É marcado, então, como eu falei, por invenções e avanços científicos que vão repercutir na arte também. Escultura. Então, a escultura ela vai obedecer a uma ideia de configuração piramidal. Então, é um triângulo, né, ali fictício que eu traço para construir a minha obra. A Pietà de Michelangelo segue essa configuração. Então, eu tenho o topo, é a cabeça de Maria, e aí eu venho descendo pelos braços de Maria e encerro a obra com Jesus no colo de Maria, já o corpo morto. Então, eu tenho essa configuração piramidal. O realismo, como eu já falei, buscar o realismo das figuras públicas, principalmente, e o estudo da anatomia humana, o estudo anatômico. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo vão estudar a anatomia humana, vão para essa questão da ciência, para descobrir do que é constituído o corpo humano, conhecer as veias, músculos, esqueleto, para que a sua representação seja a mais próxima do real possível. O que eles conseguem fazer uma representação num nível muito grande, numa pedra bem difícil que é o mármore, né? Lembrando que a pedra ela é dura, mas eles conseguem trazer toda essa realidade para a obra, uma perfeição gigantesca da representação do corpo humano.
Pintura. Na pintura a gente então tem as perspectivas, ilusão de profundidade, perspectiva linear, perspectiva atmosférica acontecendo, os princípios da geometria, os princípios da matemática sendo trazidos para a produção artística. A gente tem vários conceitos, lei áurea acontecendo aí, então a proporcionalidade também muito em voga, o uso do chiaroscuro, que é a técnica de luz e sombra para criar volume, então trabalhar a luz e a sombra, e o uso do esfumato, que vai fazer uma mudança da cor acontecer de forma gradual, auxiliando ali na ideia do volume e da luz e da sombra também. Então eu começo a criar agora, com a possibilidade do óleo, um degradê em algumas partes do quadro. Eu não tenho mais aquela mudança brusca de cores, eu consigo fazer uma alteração gradativa, um degradê acontecendo nos quadros, sem ter uma linha marcando exatamente o início e fim de uma determinada figura. Na arquitetura, a proporcionalidade, a geometrização, todos os conhecimentos matemáticos adquiridos nesse período vão estar muito presentes. O principal elemento arquitetônico vai ser a Catedral de Florença. Então, os principais nomes do Renascimento serão Donatello, Michelangelo, Da Vinci, Brunelleschi, Rafael Sanzio. Barroco, gente. O Barroco, ele é um período, a Igreja Católica tinha enfraquecido na Renascença, ainda muito presente, mas ela tinha enfraquecido em relação ao Gótico, e agora no Barroco a Igreja retoma esse poder. O Barroco, ele se inicia na Itália, ele vai ter uma presença muito grande na Itália. Ele traz um predomínio da emoção, então, enquanto no Renascimento prezava-se pelo equilíbrio das coisas, principalmente das emoções, no Barroco eu já venho expressando toda a emoção, toda a dramaticidade de uma cena. Então, nada era muito suave, a emoção estava muito sempre aflorada, é como se a imagem ela tivesse sido capturada no auge da cena. As temáticas principais retratadas no Barroco vão ser as temáticas religiosas, mitológicas e retratos. Já aliando ali com os fatos históricos, nós teremos o surgimento do protestantismo, que irá dividir essa Europa em duas temáticas diferentes. Nós teremos essa Europa mais mais católica, retratando temas religiosos, e eu já vou ter uma Europa já dentro do conceito do protestantismo, trazendo temáticas mitológicas e retratos acontecendo com uma maior frequência em relação à produção religiosa. Mozart, ele vai compor também, né, sua primeira música aos 8 anos, ele é um dos prodígios desse período. Escultura. Então, a escultura desse período é uma escultura carregada de dramaticidade. Como eu falei, a cena foi congelada no seu ápice. No auge do sentimento, da emoção, a cena foi congelada. Isso é a obra, isso é a escultura barroca. Muito uso de curvas, muitos tecidos drapeados sendo representados no mármore. Então, eu tenho esse movimento acontecendo na produção artística. O uso de luz para aumentar a dramaticidade. Então, mesmo na escultura, existe todo um trabalho com esses drapeados, com essas curvas, de forma que a luz entre e aumente a dramaticidade daquela escultura. O principal nome, tanto da escultura quanto da arquitetura desse período, é o Bernini. Na pintura, nós temos o volume, através do chiaroscuro, através da luz da sombra, continuando a ser trabalhado de uma forma um pouco mais intensa agora no Barroco do que acontecia na Renascença. A dramaticidade muito grande, assim como eu falei da escultura, a dramaticidade continua na pintura. O contraste de luz e de sombra agora ele é bem mais forte, então eu tenho áreas muito escuras e áreas muito claras no mesmo quadro. Os principais nomes são Caravaggio, Tintoretto,
Pozo, Velázquez e Rembrandt. Eu aconselho vocês, quem puder, olha lá o vídeo sobre o barroco que eu fiz. Tem uma obra que é a Medusa, do Caravaggio, e vai ficar bem clara essa coisa da dramaticidade da cena. E para encerrar esse vídeo de hoje, para não ficar extremamente muito longo, depois eu vou fazer outros sobre os outros movimentos, mas o neoclassicismo. Então, com o neoclassicismo, mais uma vez, é sempre um ping-pong nesse início. Agora a gente retoma a arte grega, a arte greco-romana. Então a gente teve a arte românica, Igreja Católica predomina. Depois, Renascença, arte greco-romana, volta para a arte greco-romana. Barroco, volta para o catolicismo. Neoclássico, volta para a arte greco-romana. Então a gente tem esse ping-pong um pouco. No neoclassicismo, a gente tem, então, mais uma vez, esse resgate da cultura greco-romana, para ver o quanto essa cultura ela pode agregar e ela pode ainda trazer conhecimentos que a todo momento a gente está precisando rever, olhar sobre novos olhos a cultura greco-romana e aprender com ela novamente. Surge a ideia do academicismo. Então, até então, antes do neoclassicismo, você queria aprender a fazer pintura, escultura, arquitetura, você tinha que encontrar um artista e você tinha que se disponibilizar ali, e ele tinha que aceitar você como um pupilo dele, como um aprendiz, e você ia trabalhar com ele até que você se tornasse um artista. Quando a gente chega no neoclassicismo, o academicismo, a ideia de criar uma escola com professores que ensinasse a produção artística, ela se torna possível. Lembrando, gente, que durante todo esse período, a gente quase não tem a presença das mulheres produzindo arte. A gente vai ter uma quantidade bem pequena de mulheres, muitas vezes elas utilizando o nome de um homem da família para poder se estabelecer como profissional da área artística, porque não era a mulher, ela não podia seguir uma carreira artística, né? Isso, a ideia da mulher como artista é uma ideia relativamente nova, pertencente ao do modernismo para cá, não nesses períodos mais antigos. Esse academicismo, geralmente os homens seguiam carreira e as mulheres, quando admitidas, eram apenas para aprender a pintar quadro, fazer uma escultura, mas de forma não profissional, na forma como um hobby, na verdade. Fatos históricos que marcam o neoclassicismo. Então, a primeira iluminação urbana de Londres, que vai mudar ali a forma como é representado Londres naquele momento. O Brasil, ele está se tornando independente nesse período. O Brasil, basicamente, nós teremos o desenvolvimento da cultura barroca, da cultura neoclássica, que vão, de certa forma, se misturar em algumas regiões do país. A gente tem muitas igrejas que têm os dois estilos ao mesmo tempo, porque os artistas europeus vêm nesse período para o Brasil e trazem essas duas períodos históricos, as características desses dois períodos históricos. E depois a gente já pula, né, do academicismo brasileiro direto para o período modernista. A gente vai ter um atraso de 100 anos, alguns movimentos artísticos o Brasil não vai conhecer, não vai participar, como o caso do impressionismo, expressionismo, cubismo. O Brasil não tem nenhum representante, porque a gente estava vivendo o barroco enquanto na Europa já estava acontecendo esses movimentos. E Napoleão, ele vai ser uma figura aí que vai ser... nesse período, na verdade, do neoclassicismo, a gente já tem uma arte mais politizada. Então, todas essas questões políticas, tomadas de países, pessoas públicas, elas acabam sendo representadas, conceitos públicos acabam sendo representados com uma
força muito maior, e Napoleão vai ser uma das principais figuras a serem representadas por diversos artistas. Então, na pintura, a gente tem a representação da natureza ganhando força. Ainda temos a ideia do contraste claro e escuro, não tão intenso quanto a gente pôde ver lá no Barroco, mas ainda muito intenso, tá? Goya, ele retrata os horrores da guerra, então, como eu falei, a gente já tem uma arte agora mais politizada, trazendo mais questionamentos das coisas que estavam acontecendo, e Goya vem retratando esse horror da guerra. Uma dica de quadro que eu deixo para vocês é Os Fuzilamentos de 13 de Maio, do Goya, que mostra bem essa cena de guerra. Os principais nomes do neoclassicismo são Delacroix, Courbet, Manet e Turner. Arquitetura. Então, a arquitetura desse período, ele se mantém ali através do resgate da cultura greco-romana, principalmente nos prédios públicos. Aqui no Brasil a gente vai ter esse resgate, esse conceito bem grande na Academia Imperial de Belas Artes, que não só na sua estrutura, mas no conceito de ensino também. E a gente termina aqui a nossa videoaula. Eu peço desculpa pelos sons externos, mas não foi possível conseguir um horário que não tivesse nada acontecendo na rua. A gente tenta, mas nem sempre é possível, né, gente? Mas espero que tenham gostado aí.